Estimados irmãos em Cristo, para este dia me trago uma reflexão do Novo Testamento, baseada na primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 9, versos 24 a 26, que assim nos dizem: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. O apóstolo Paulo estava num ambiente muito esportivo na cidade de Corinto, onde havia um grande estádio e ali se disputavam torneios olímpicos. Por isso, Paulo falou com o povo de uma forma que certamente eles iriam entender. E assim ele o faz quando ele compara a vida de um cristão à vida de um atleta. Entrar em um jogo sem conhecer as regras é considerado derrota certa. Por isso, muitas pessoas fracassam espiritualmente porque ignoram as disciplinas espirituais. Você é um atleta de Cristo? Vamos comparar algumas características de um bom atleta com o dever de um bom cristão. A primeira característica vem do verso 24, que nos diz assim: Correi de tal maneira que o alcanceis. Essa característica é conhecida pela palavra esforço. Todo atleta tem de se esforçar, treinar e conseguir o máximo de sua capacidade. Ele não pode ter preguiça e tem de estar em forma para vencer. Ele precisa ter vontade, ele precisa se esforçar ao máximo. Este esforço, por mais cansativo que seja, é um prazer para o atleta. Como cristãos, nós também precisamos nos esforçar. Precisamos fazer o melhor para Deus. Devemos colocar Deus em primeiro lugar no nosso viver e nos dedicarmos a nossa vida totalmente a Ele com prazer. Se amamos a Deus, não achamos difícil servir a Ele. Nós temos nos esforçado para servir ao Senhor melhor? Ou será que nós simplesmente lembramos dele apenas à noite? Isso quando nós não pegamos no sono durante a oração? Nós devemos nos esforçar mais como cristãos e fazer melhor o nosso treino para com Cristo. Devemos nos esforçarmos mais em busca da sua palavra, entregarmos mais os nossos anseios em oração, agradecermos mais pelas bênçãos que Ele nos dá e pedirmos discernimento para cada novo dia que nós vivemos. Afinal, ninguém de nós esperava passar por dias como os que estamos passando neste momento. Segundo atributo, segunda característica em comparação do atleta com o cristão, vem do verso 25, que nos diz: todo atleta em tudo se domina. Para estar pronto, um atleta ele precisa se dominar, também conhecer a sua capacidade, aumentando assim os seus limites. Para que isso aconteça, esse atleta precisa de disciplina. E essa disciplina é o que proporciona o desenvolvimento na hora da partida. Se o atleta ele não tiver uma rotina de treino, não adianta de nada ele ter um objetivo, porque ele não vai conquistá-lo. Assim também é em nossa vida. Nós precisamos aprender a treinar sempre com disciplina, para nos dominarmos
e aperfeiçoarmos o nosso viver com Cristo a cada dia. Se nós formos orar somente quando nós precisamos do socorro de Deus, na hora do aperto, nós não saberemos bem como fazer. Se apenas nos momentos que nós ansiamos de consolo e de orientação, e assim nós só nesses momentos buscarmos a palavra de Deus, nós não saberemos nem por onde começar. As nossas disciplinas espirituais, que devem ter uma disciplina diária, são a oração, a leitura da Bíblia, o acompanhar dos cultos, das meditações e das mensagens diárias que nós recebemos. O buscarmos o perdão para nós e para quem nós necessitamos perdoar. Por isso, é preciso treinarmos espiritualmente, para que quando cheguem as horas de luta, as horas de anseio, nós tenhamos prática, nós tenhamos disciplina e saibamos chegar a Deus. Você, nós, temos treinado a nossa vida espiritual ou será que ela está um pouquinho acima do peso? Nós devemos exercer disciplina espiritual e nos prepararmos para vencer. Deus, Ele nos chama a alimentarmos a nossa fé, assim como nós alimentamos o nosso corpo. A diferença é que quanto mais nós alimentamos a nossa fé, mais ela cresce. Já o nosso corpo, mesmo sendo alimentado, ele precisa receber o alimento diariamente, pois o nível dele é reduzido todos os dias. E ainda, nós temos como terceira característica que vem dos atletas, mas também nos serve como cristãos, algo que vem do verso 26, onde nos diz: não sem meta. A motivação do atleta é vencer. Se ele começar o jogo pensando em perder, ele não vai conseguir vencer. Por isso, a única coisa que passa na cabeça do atleta é marcar pontos, é alcançar o seu objetivo e conseguir a vitória. Sua meta é vencer. Uma luta sem meta é como se ele estivesse desferindo golpes no ar, como nos diz o restante do verso 26. Nós, como cristãos, precisamos ter uma meta. E não uma meta de ter a casa própria, uma meta de ter um carro bom, de ter uma vida confortável. Não. Jesus nos diz o seguinte em Mateus: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então, a nossa meta, o nosso alvo deve ser a salvação. Deus quer nos dar uma vida eterna, plena e perfeita. E nós precisamos deixar todo pensamento de derrota, para então nós sermos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Assim nos diz Paulo em Romanos. Eu te pergunto, qual é a tua meta espiritual? Você tem buscado a sua salvação diariamente? Tenha como objetivo a sua vitória maior, que é a da vida eterna. Sendo assim, mesmo em meio aos medos, quando nós focamos na salvação, na vida eterna, quando Cristo voltar, mesmo os medos, os anseios e os pensamentos que vêm ocupar a nossa mente se tornam pequenos, porque nós aprendemos a buscar a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida diariamente. Cristo deve habitar em nosso coração e ser Senhor do nosso viver. Com isso, devemos nos esforçar para buscarmos a Sua palavra diariamente, para colocarmos tudo em oração. Devemos também buscarmos disciplina e constância na nossa vida de oração e na meditação da palavra. Só assim, quando Cristo voltar, alcançaremos a meta de morarmos com Ele em uma nova terra. Pense nisso. Reflita em como você tem vivido a sua vida com Deus e quais têm sido as prioridades do teu dia a dia.
Que Deus lhe conduza nesta sua reflexão. Que Ele abençoe a tua vida em mais uma semana. Fique na paz de Cristo. Amém.